O que deveria ser apenas mais uma entrevista descontraída em um dos programas mais icônicos da televisão brasileira, se transformou inesperadamente em um dos momentos mais emocionantes já vividos por Carlos Alberto de Nóbrega diante das câmeras. O apresentador, acostumado a conduzir conversas leves e bem-humoradas, recebeu naquele dia um convidado que ninguém esperava ver naquele palco, o Bispo Leonardo. Conhecido por suas palavras firmes e mensagens profundas sobre fé e propósito, o bispo aceitou o convite para participar do programa e, sem que ninguém imaginasse, protagonizou um dos momentos mais marcantes da carreira de Carlos Alberto. A princípio, tudo parecia correr normalmente. O apresentador, sempre carismático, conduzia a conversa com seu tom amigável, de sempre arrancando risadas da plateia. Mas à medida que o bate-papo avançava, o clima começou a mudar. Foi quando Carlos Alberto mencionou de forma sincera e quase despretensiosa que nos últimos tempos vinha refletindo sobre a vida e que, apesar de todas as suas conquistas, sentia que algo ainda lhe faltava. O auditório ficou em silêncio. O bispo Leonardo percebeu a sinceridade nas palavras do apresentador e viu ali a oportunidade de dizer algo que mudaria tudo. Com a mesma calma e intensidade que sempre marcaram suas mensagens, ele olhou diretamente nos olhos de Carlos Alberto e começou a falar sobre o verdadeiro significado da vida, sobre o vazio que nem a fama, nem a fortuna, nem o reconhecimento público podem preencher. No exato momento em que suas palavras ecoaram pelo estúdio, a expressão do apresentador mudou. O sorriso que sempre esteve em seu rosto desapareceu lentamente, dando lugar a uma emoção contida. Ele tentou manter a compostura, mas os olhos começaram a marejar. A plateia assistia em silêncio absoluto. E foi ali, naquele instante, que o Brasil inteiro percebeu que estava prestes a testemunhar um momento único. Carlos Alberto tentava segurar o choro, mas conforme o bispo continuava falando suas palavras, foram atravessando todas as barreiras, atingindo o coração do apresentador de forma irrefutável. Aquela não era mais apenas uma entrevista. Era um encontro com algo maior, algo que nem mesmo ele esperava viver diante de milhões de telespectadores. Mas o que exatamente o bispo disse para provocar uma reação tão intensa? Qual foi a frase que quebrou o silêncio da plateia e fez com que Carlos Alberto simplesmente não conseguisse conter suas lágrimas? O país inteiro assistiria impressionado o desdobramento desse momento inesquecível. Carlos Alberto respirou fundo, tentando manter a compostura diante das câmeras. O auditório continuava em silêncio, sentindo que algo especial estava acontecendo ali. O bispo Leonardo, com sua serenidade característica, percebeu a sensibilidade do momento e escolheu suas palavras com cuidado. Carlos, há um momento na vida em que todos nós paramos para refletir. Podemos ter conquistado tudo: sucesso, reconhecimento, carinho do público. Mas o coração continua inquieto. Sabe por quê? Porque a alma não se alimenta de aplausos. A fama e o dinheiro satisfazem por um tempo, mas depois vem aquele silêncio, aquele vazio. E é nesse silêncio que a vida nos faz uma pergunta: o que realmente vale a pena? O apresentador manteve o olhar fixo no bispo. Pela primeira vez na entrevista, ele não tinha uma resposta pronta. Não tinha uma piada para aliviar a tensão. Eu já pensei nisso, bispo, disse ele com a voz levemente embargada. Depois de tantos anos de carreira, às vezes eu paro e me pergunto: e depois o que acontece quando tudo isso acabar? Bispo Leonardo assentiu como se já esperasse por aquela confissão. Esse é o questionamento mais importante da vida, Carlos, porque um dia os holofotes se apagam, a plateia vai embora. A fama, o sucesso, tudo isso passa. E o que sobra? O que fica para além do tempo? Carlos Alberto baixou a cabeça por um instante. O silêncio no auditório era absoluto. O público presente acompanhava atentamente, sentindo que estavam testemunhando algo raro e verdadeiro. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Tem um livro que todo mundo está comentando, um tal de Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele mostra o que está por trás das mudanças que vêm acontecendo no país, desde a política até a forma como a mídia trata certos assuntos. Alguns falam que é só exagero, mas ultimamente até eu tenho me perguntado se realmente fosse apenas exagero.
Por que será que tem tanta gente querendo censurar esse livro? A plateia ficou em silêncio, esperando a resposta. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião. É um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. Olha, até que isso faz sentido. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não pode ser apenas mais uma fake news da direita? A resposta veio com calma, mas sem deixar dúvidas. Quem está prestando atenção já percebeu que muita coisa mudou nos últimos anos. Certos valores que sempre foram a base da nossa sociedade estão sendo deixados de lado. A fé cristã, a família e até a liberdade de expressão estão sendo questionadas. Mas isso não acontece por acaso. Esse livro explica exatamente como isso vem sendo feito e qual a motivação por trás disso. Eles até estão tentando censurar esse manual. Mas, para o azar deles, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Carlos Alberto ainda estava processando tudo o que tinha sido dito antes. Ele olhou para o bispo Leonardo e respirou fundo. Eu confesso, bispo, eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, mas o Senhor está certo. Tudo passa, e um dia, quando eu olhar para trás, preciso ter certeza de que minha vida fez sentido. O bispo sorriu levemente. E esse é o primeiro passo, Carlos, reconhecer que há algo além do que os olhos podem ver. Algo que não pode ser medido por números, por audiência, ou pelo sucesso que o mundo nos dá. O auditório permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. O público sabia que ainda havia mais por vir. Carlos Alberto, visivelmente emocionado, preparava-se para ouvir a mensagem mais impactante da noite. O estúdio inteiro parecia respirar junto com Carlos Alberto. O apresentador, acostumado a entreter milhões de brasileiros com seu bom humor e carisma, agora estava diante de um momento que jamais imaginou viver diante das câmeras. Ele tentou se recompor, mas a profundidade das palavras do bispo Leonardo ainda ecoava em sua mente. Bispo, começou ele tentando conter a emoção. Eu passei a vida inteira fazendo as pessoas rirem. E eu sou grato por isso porque a alegria é um presente. Mas às vezes, quando estou sozinho, me pergunto quem cuida do palhaço depois que o espetáculo acaba. A frase deixou o auditório em silêncio absoluto. Era a confissão de um homem que, apesar do sorriso constante, carregava questionamentos que nunca havia exposto publicamente. A plateia assistia emocionada, percebendo que ali não havia um personagem, mas um ser humano vulnerável compartilhando algo genuíno. Bispo Leonardo assentiu lentamente, olhando para Carlos Alberto com um olhar compreensivo e acolhedor. Carlos, sua missão foi fazer milhões de brasileiros sorrirem, e isso é um dom precioso. Mas até o maior dos comediantes precisa encontrar um propósito além do palco. Você já parou para pensar que talvez esse vazio que sente seja um chamado para algo maior? Carlos Alberto respirou fundo e, nesse momento, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ele abaixou levemente a cabeça e enxugou os olhos enquanto o público permanecia imóvel, testemunhando um dos momentos mais marcantes já vistos naquele programa. Eu nunca pensei nisso dessa forma, bispo, disse ele com a voz embargada. Mas faz sentido. Depois que tudo passa, o que sobra? O bispo Leonardo percebeu que aquele era o momento certo para dizer algo que mudaria tudo. Sobra aquilo que é eterno, Carlos. Sobra aquilo que ninguém pode tirar de você. O amor que você deu às vidas, que tocou o legado que deixou. Mas acima de tudo, sobra a sua fé. Porque quando tudo o que é passageiro for embora, apenas aquilo que vem de Deus permanecerá. As palavras do bispo caíram como uma verdade absoluta. Carlos Alberto fechou os olhos por um instante, absorvendo cada frase. O público, visivelmente emocionado,
assistia ao apresentador em um momento raríssimo de vulnerabilidade. O apresentador ergueu a cabeça novamente e olhou para o bispo. Dessa vez não havia mais o riso característico. Não havia mais a necessidade de manter uma aparência inabalável. Havia apenas um homem sincero, refletindo sobre algo que nunca havia permitido a si mesmo questionar. A câmera captava cada detalhe. O Brasil inteiro assistia impactado, enquanto uma das maiores figuras da TV brasileira se despia de qualquer personagem e mostrava um lado que poucos conheciam. E então, com a voz ainda carregada de emoção, Carlos Alberto fez uma pergunta que ninguém esperava. E se eu tiver passado a vida toda olhando para o lado errado? A resposta do bispo Leonardo mudaria tudo. O silêncio no auditório era absoluto. A pergunta de Carlos Alberto ainda pairava no ar como se tivesse congelado o tempo dentro daquele estúdio. E se eu tiver passado a vida toda olhando para o lado errado? Bispo Leonardo manteve sua serenidade, mas era evidente que compreendia o peso daquela reflexão. Ele respirou fundo e, com um tom de voz firme e acolhedor, respondeu: Carlos, não importa para onde você olhou até agora. O que realmente importa é para onde você escolhe olhar a partir de hoje. Carlos Alberto engoliu seco. Sua expressão demonstrava que aquelas palavras tinham um impacto muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O bispo continuou olhando diretamente nos olhos do apresentador. Você pode ter passado anos fazendo os outros sorrirem, mas se no fim das contas sente que algo ainda está faltando, talvez seja porque chegou o momento de buscar uma alegria que não dependa do público, dos aplausos ou do sucesso. Existe uma alegria que não passa. E essa alegria não está no que você conquistou, mas no que você ainda pode descobrir. Carlos Alberto passou as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. A plateia assistia emocionada, sem conseguir desviar o olhar daquele momento. Mas como eu faço isso, bispo? Perguntou Carlos Alberto com a voz embargada. O primeiro passo já foi dado, respondeu o bispo com um leve sorriso. Você reconheceu que algo falta. Agora basta abrir o coração para receber o que Deus sempre esteve disposto a te dar. O apresentador ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma piada pronta, não tinha uma resposta rápida. Apenas absorvia cada palavra como se fosse a primeira vez que ouvia algo assim. A emoção tomou conta do estúdio. Alguns membros da plateia enxugavam discretamente os olhos, sentindo que estavam presenciando algo único. O programa, que começou como mais uma entrevista comum, se transformou em um dos momentos mais profundos já vistos na televisão brasileira. E todos sabiam que a conversa ainda não havia terminado. Carlos Alberto respirou fundo, tentando se recompor, mas no fundo sabia que nada seria como antes depois daquele dia. Ele estava prestes a ouvir as palavras finais do bispo Leonardo. Que essas palavras seriam o que faltava para completar aquela transformação. Carlos Alberto olhava para o chão, respirando fundo, tentando processar tudo o que estava ouvindo. O auditório inteiro estava imóvel, sentindo o peso daquele momento. Bispo Leonardo sabia que aquela conversa não era apenas mais uma entrevista, era um chamado. Carlos, a vida nos dá muitas chances de recomeçar. Mas só há um recomeço verdadeiro quando entendemos que nada daqui pode preencher aquilo que só Deus pode dar. O vazio que você sente não é porque falta algo material, não é porque você não tem sucesso ou reconhecimento. Esse vazio é a ausência do essencial. Carlos Alberto fechou os olhos por um instante. Seu rosto já não escondia a emoção. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Engoliu seco e finalmente levantou a cabeça para encarar o bispo. Eu passei minha vida inteira construindo uma carreira, buscando ser lembrado. Mas e se no fim das contas eu estiver me esquecendo de mim mesmo? Bispo Leonardo sorriu levemente, como quem já conhecia a resposta. Então é hora de lembrar quem você realmente é, Carlos. O que você fez na televisão, o impacto que teve na vida das pessoas, tudo isso é valioso. Mas o que Deus tem para você é maior. Ele não quer só o Carlos Alberto dos palcos e das câmeras. Ele quer o homem por trás disso tudo. Ele quer seu coração. As palavras caíram como um trovão. Carlos Alberto não conseguiu mais segurar. As lágrimas que ele tentou conter desde o início da conversa agora escorriam livremente pelo seu rosto.
A plateia assistia completamente emocionada, sem ousar interromper aquele instante. O apresentador respirou fundo e, com a voz trêmula, disse: "Eu nunca falei sobre isso. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa, me pergunto se eu realmente fui feliz ou se apenas aprendi a fingir que sou." A confissão pegou a todos de surpresa. Não era mais um programa de TV. Era um homem despido de qualquer máscara, expondo sua alma diante de milhões de espectadores. Bispo Leonardo assentiu com compreensão e disse com a calma que sempre o acompanhava: "Você não precisa fingir mais, Carlos. A felicidade verdadeira não precisa ser interpretada. Ela precisa ser vivida, e ela começa no instante em que você entrega sua vida nas mãos de Deus." Carlos Alberto levou as mãos ao rosto e chorou sem qualquer resistência. Não era um choro de tristeza, mas de alívio. Era como se depois de tantos anos, ele finalmente tivesse encontrado a resposta que sempre buscou. O auditório inteiro aplaudiu não como um ato de entretenimento, mas como uma forma de respeito àquele momento transformador. As câmeras captaram cada detalhe. O Brasil inteiro assistia impressionado àquele instante de vulnerabilidade e verdade. E o bispo ainda tinha uma última coisa a dizer. Uma última frase que encerraria aquele momento da forma mais impactante possível. Carlos Alberto ainda tentava se recompor. O choro que ele tanto tentou segurar no início da conversa agora era impossível de conter. Mas pela primeira vez, ele não parecia querer lutar contra isso. Era como se depois de tantos anos estivesse finalmente deixando algo sair de dentro de si. O bispo Leonardo sereno esperou o tempo necessário antes de falar novamente. Aquele momento não precisava de pressa, não precisava de pressões, apenas de verdade. Ele então olhou para o apresentador e disse com firmeza: "Carlos, o maior. Engano da vida não é perder tempo com coisas erradas, mas sim acreditar que já é tarde demais para começar a fazer o que é certo." Carlos Alberto levantou os olhos visivelmente abalado, mas agora com uma nova expressão. Não era apenas emoção. Era como se pela primeira vez em muito tempo tivesse encontrado uma resposta que fazia sentido. O auditório inteiro prendeu a respiração. Aquela frase ficou ecoando no estúdio, nos corações de quem assistia, e principalmente dentro do próprio Carlos Alberto. Ele respirou fundo, ainda secando as lágrimas, e com a voz fraca, mas sincera, disse: "Bispo, eu não sei se eu tenho forças para mudar tudo agora, mas acho que pela primeira vez eu entendi que preciso tentar." O bispo sorriu com gentileza e respondeu: "E é exatamente assim que tudo começa." A plateia explodiu em aplausos. Mas dessa vez, não eram aplausos para um show, para uma piada ou para um espetáculo. Eram aplausos para um momento de transformação, para um homem que, diante das câmeras, decidiu abrir seu coração e deixar a verdade entrar. O programa, que começou como mais uma entrevista, havia se tornado um marco. O Brasil inteiro assistia refletindo sobre suas próprias vidas, suas próprias escolhas. E Carlos Alberto, pela primeira vez, parecia estar saindo daquele palco com algo muito maior do que ele poderia ter imaginado quando a conversa começou. Algo que nem a fama, nem os holofotes, nem os anos de televisão poderiam ter lhe dado uma nova chance de encontrar a paz que sempre buscou. Naquela noite, o Brasil não assistiu apenas a uma entrevista. Foi um momento de verdade, de emoção e de reflexão. Carlos Alberto, um dos maiores nomes da televisão brasileira, revelou um lado que poucos conheciam: o homem por trás dos holofotes. Alguém que, como todos nós, também busca respostas para as grandes questões da vida. O bispo Leonardo não apenas respondeu, mas entregou palavras que tocaram não só o apresentador, mas milhões de pessoas que acompanhavam aquele instante transformador. A fé, o propósito e o sentido da vida foram discutidos de uma maneira tão intensa que ninguém saiu daquela conversa da mesma forma. E agora fica a pergunta para você: quantas vezes você já sentiu que algo estava faltando? Mesmo tendo tudo, será que é tarde demais para encontrar um novo caminho? Se essa história mexeu com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando conteúdos que fazem você refletir sobre o que realmente importa. Até a próxima!